Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar aspectos relacionados à classificação das infrações penais. E vamos iniciar estabelecendo a diferenciação entre os crimes e as contravenções penais. Ambos representam a maneira como o sistema legal divide que tipos de transgressões serão puníveis em uma determinada sociedade. O sistema legal adotado no Brasil é o bipartido, ou seja, a infração penal apresenta duas espécies, o crime e a contravenção penal, que designa uma conduta menos grave. Bom, será crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, que é isolada, alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. E será contravenção, por sua vez, a infração penal a que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Considerando essas definições, podemos afirmar que o elemento básico de diferenciação entre os tipos de infração penal reside no tipo de regime prisional aplicado à conduta infracional. Assim, temos que será crime quando a pena cominada for de reclusão ou detenção, e será contravenção quando a pena for isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. A classificação dos delitos também pode ser feita considerando a posição estrutural do tipo penal, que poderá ser fundamental, derivado e autônomo. O tipo fundamental ou básico é o tipo penal que descreve os requisitos essenciais de uma ofensa ao bem jurídico. Os tipos penais derivados são aqueles que se conectam estruturalmente ao tipo penal fundamental, com o objetivo de especificar peculiaridades que não estão previstas no tipo básico. Os tipos penais autônomos, por sua vez, se referem aos tipos que são vinculados a outro crime, mas que descrevem elementos típicos totalmente independentes. Como, por exemplo, podemos correlacionar o homicídio simples ao infanticídio. Os crimes podem ser classificados também como principais e acessórios. Os crimes principais são aqueles que existem independentemente de qualquer outro crime, como, por exemplo, o furto e o homicídio. Já os crimes acessórios dependem de outro crime para existir, como, por exemplo, a receptação, lavagem de capitais e uso de documento falso. Em relação à pluralidade de verbos nucleares, os crimes podem ser de ação única, nos quais o tipo penal prevê apenas uma conduta nuclear possível, como, por exemplo, o furto, previsto no artigo 155 do Código Penal, como o ato de subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. E o crime será de ação múltipla, caso em que a lei descreve várias condutas separadas pela conjunção alternativa ou seja, é um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado ou plurinuclear. Temos como exemplo o artigo 122 do Código Penal, que diz: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Uma situação bastante peculiar é o que dispõe o artigo 33 da Lei de Drogas, que prevê 18 verbos, no tipo que são importar, exportar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, dentre outros. E vamos falar agora sobre os tipos penais abertos e fechados e da norma penal em branco. Bom, o tipo penal pode ser aberto ou fechado. Será aberto quando for incompleto, exigindo do intérprete um esforço complementar para situar o seu alcance. Em contrapartida, o tipo penal será fechado quando apresentar uma descrição completa da conduta criminosa. Ou seja, o tipo penal fechado não precisa de interpretação além daquela já contida na própria norma. Isto é, a lei se esgota em seus próprios conceitos sem que se necessite de complemento. Vamos aos exemplos. Exemplo do tipo penal fechado: matar alguém, artigo 121 do Código Penal. Exemplo do tipo penal aberto: praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. É o artigo 233 do Código Penal. Observe que o termo ato obsceno exige interpretação. A norma penal em branco, por sua vez, será aquela cujo preceito secundário, a determinação da cominação da pena, está completo, ao mesmo tempo em que o seu conteúdo
A definição da conduta está incompleta. Vejamos um caso no qual o preceito primário, onde está descrita a conduta de um delito, não está completo. Vamos à leitura do artigo 33 da Lei 11.343. Artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar, consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Pena: reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Bom, sabemos que é crime vender droga, mas o que é droga? Maconha é droga? Bebida alcoólica é droga? Para sabermos o que é legal ou ilegal, vender, transportar, preparar, etc., temos que nos socorrermos de uma fonte na qual esteja descrito o conceito do que é droga. Ou seja, não há como deixar essa definição de droga a cargo de um juiz, por exemplo. E é exatamente por isso que há uma listagem das drogas proibidas para fins de incidência do artigo 33. Essa listagem é encontrada na portaria número 344 do Ministério da Saúde. Essa portaria é que define quais são as substâncias proibidas. Por exemplo, na lista dessa portaria temos o item 28, o THC, que é o tetrahidrocanabidiol, que é uma substância presente na maconha, como substância listada como psicotrópica. Então, como o artigo 33 por si só não é aplicável, necessitando de complemento, dizemos que se trata de norma penal em branco, ok? Ok, pessoal? Então, estamos acompanhando tudo bem até aqui? Lembro que as dúvidas que eventualmente surjam devem ser encaminhadas por meio do canal de tutoria disponível em sua área do aluno, ok? Espero contar com todos vocês em nossa próxima aula. Até lá!